Boa noite, boa tarde. Estamos começando o segundo episódio da série Empreendedores do Lixo e hoje vamos receber Roberto Guião, que é o fundador do Doutor Catador, um projeto de valorização de resíduos orgânicos de Volta Grande, no Rio de Janeiro. E vamos bater um papo muito legal porque o Doutor Catador conhece do assunto, é um estudioso, é doutor no assunto, não é à toa. Assim que o Doutor Catador entrar, a gente já chama ele aqui para estar participando com a gente. É um projeto que eles atuam em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Eles atendem tanto clientes residenciais quanto clientes, restaurantes, médios e acredito que até grandes geradores. Vai ser um papo muito legal, como sempre nós vamos entrar a fundo nesse mundo do empreendedorismo com resíduos e vamos destrinchar o projeto, o empreendimento do Doutor Catador e conversar sobre as diversas tecnologias que eles têm desenvolvido, que eles têm executado. E é isso aí, vamos esperar que ele já deve estar chegando. Vou convidar aqui o Doutor Catador de novo, só um segundo. Estamos só aguardando o Doutor Catador chegar, que vai contar aqui pra gente como é que, por exemplo, o Doutor Catador, Roberto, ele fez, acabou de chegar, sem mais delongas. Vamos ver, esperar o Doutor Catador aceitar nosso convite. E vai ser muito legal. Agora sim, agora eu tô me vendo aí. Agora você está me enxergando? Ah, então maravilha. Melhor assim. Espera aí. Roberto Guião, doutor em resíduos pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade de Dresden, na Alemanha. Decidiu catar resíduos orgânicos de porta a porta e transformá-los em adubo e educação ambiental, pois não existem políticas públicas que o façam. Embaixador do Instituto Lixo Zero e membro do Grupo de Estudos de Tratamento de Resíduos Sólidos, GETRES, da COP UFRJ. Isso aqui eu tirei do site do Doutor Catador. E, Roberto, me conta, quem é o Doutor Catador? Conta pra gente um pouquinho, por que você decidiu empreender com resíduo? Conta um pouquinho da sua história, antes da gente entrar no empreendimento em si. Legal, Felipe. Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui e parabéns pela sua iniciativa de trazer, né, essa história do lixo, popularizar essa cultura do lixo, porque é muito bacana isso, né? E é necessário, né? E a gente vai conversar sobre isso. Mas o Roberto é o camarada que já fez várias coisas, né? Já foi mergulhador profissional, já trabalhou com turismo, fui biólogo, né, algum dia, e estou mudando, né? Biólogo, eu fui ecólogo marinho, né? Vindo da área de biologia pura, né? E em 2010 para cá, eu resolvi trabalhar com lixo porque eu queria tentar fazer alguma coisa que resolvesse um problema mais urgente, né, mais específico realmente, né? Porque na biologia a gente pode fazer um montão de coisa, mas eu tive uma frustração muito grande na época do meu mestrado, né, porque eu fiz uma tese com uma dissertação com um índice que avaliava a qualidade de baías costeiras baseada na estrutura da comunidade de peixes, né? E a gente sacrificou, na época, 14 mil peixes para fazer esse trabalho. E eu falei, bom, tomara que não seja em vão, né? Na verdade, isso foi até sabe aquela frase que a gente bota na contracapa desses trabalhos, né? Das dissertações, de tese. Então eu botei isso lá, dediquei o trabalho. Todo mundo, eu dedico o trabalho a meu pai, a minha mãe, meu marido, não sei o quê. Eu falei, não, eu dedico esse trabalho aos 14 mil peixes que morreram aqui para que esse trabalho fosse, né, realizado. E aquele negócio parou na prateleira da universidade, o órgão ambiental aqui do Rio, né, para onde ele foi feito, do estado do Rio, nunca usou esse negócio, né, que era um modelo que a gente adaptou da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, na época, né, eu achava que seria assim, uma coisa bombástica, né, que daria uma contribuição absurda no monitoramento dos ambientes aquáticos, costeiros, né, que a gente sabe que estão extremamente poluídos, né, a poluição marinha está, né, a gente percebe o plástico, enfim, todas essas questões, né, e aqui o negócio parou na prateleira da universidade.
E eu fiquei com aquela frustração que eu fiquei 10 anos fora da universidade por conta disso. Em 2010, né, eu resolvi voltar e tentar, falei, vou fazer alguma coisa que seja bem aplicada realmente, né, bem necessária, que não tem para onde correr. Né? Foi quando eu comecei eu quis fazer compostagem de uma maneira mais técnica, que eu já fazia há 20 anos atrás compostagem, né, em casa, e implantava alguns sistemas, mas resolvi fazer um doutorado então nisso para entender realmente como funcionava e poder a partir daí tentar fazer uma contribuição. Tá? Então essa foi a trajetória que eu acabei saindo da biologia pura, né, da biologia de pesquisa mesmo acadêmica, né, e vir para o lixo. Então foi mais ou menos assim que a história se descortinou, né? Muito legal, não sabia dessa história e imagino que É. deve ter sido impactante. Esses 14 mil peixes, acho que isso deve ter ficado retumbando na tua Rapaz, cabeça, né? foram 10 anos para digerir esses 14 mil peixes aí que viraram um documento na prateleira da universidade, né? Mas, enfim, passou-se, né, o tempo, Bola para é, frente. bola para frente, né? E aí eu vim para o lixo. Não, é muito legal, assim, até essa introdução, essa guinada, porque, assim, eu vendo o seu trabalho, acompanhando, eu acho muito legal o seu perfil, toda a parte de educação ambiental, de tecnologia e tal, e tem muita coisa de inovação. Eu também venho da inovação, sempre trabalhei com inovação, e fiquei encantado na hora que eu vi aquele seu projeto lá de recuperação de calor da compostagem. Aquilo ali eu Aham. achei muito legal, fiquei pensando, pô, você junta isso na planta de biogás, você fica gastando calor do motor ali, geralmente, para fazer o aquecimento do digestor. Pega da compostagem, já está ali 70 graus, assim. Achei incrível Pois aquilo é. ali e vejo que isso é muito mais técnico, né? Você está conseguindo tirar da prateleira e trazer para a realidade um conhecimento mais científico, mais tecnológico, né? Dentro do Dr. Catador. Essa história do aquecimento é muito curiosa, porque eu já dominava a técnica de compostagem, né? E eu percebi essa história do calor, eu falei, vou tentar fazer uma experiência de recuperação energética. Aí eu comprei um radiadorzinho de geladeira, daqueles frigobar pequenininho, né, uma serpentinazinha e enfiei dentro de uma pilha de compostagem nossa, botei um caninho de água antes, depois medi a temperatura antes, depois deu 10 graus de diferença. Falei, opa, tem alguma coisa aí, né? Agora é questão de achar escala e tal, dimensionamento, mas já esquentou 10 graus já é a diferença entre uma água quente e fria, de repente, né? Com E certeza. fui pro doutorado, o sanduíche na Alemanha, em 2012, né? E cheguei lá, tinha a parte do trabalho que eu ia desenvolver especificamente, mas cheguei lá com essa ideia, falei, pô, eu tenho um negócio aqui que eu criei, que é aquecimento de água na profundidade. Aí o meu colega lá bateu nas minhas costas e falou assim, meu irmão, a gente faz isso aqui só há 30 anos. Falei, bom, então, então deixa eu aprender com vocês o que vocês estão fazendo, né? E aí mergulhei nessa parte lá também, me deram a oportunidade de ir, me apresentaram os caras na Dinamarca e no norte da Alemanha que mexiam com isso especificamente, e eu fui para lá, passei vários dias com os caras fazendo uma oficina, né? Me inscrevi num curso lá e aprendi realmente, aí deu um avanço, né? Porque o que era para mim uma novidade, eu não pesquisei nada disso, né? Não fiz um levantamento bibliográfico, né? E realmente isso aí é um assunto pouco discutido na academia, mas empiricamente ele é muito feito já nesses países frios ali, principalmente nas fazendas, né? Então o pessoal já dominava essa técnica lá e outras muito interessantes. E eu tive a oportunidade de passar uns dias com esse pessoal lá e aprender. E voltei com né, essa ideia, né? E aqui a gente usa hoje o aquecimento para lavar as bombonas que chegam o resíduo, porque a alheira está a 70 graus. A gente consegue transferir 50 graus para a água. E 50 graus é bastante quente, né? Pra você ter ideia, Sim, um boiler desse de residência, aquecido elétrico ou solar, é 60 graus, então você não consegue, né? Você pela, se você tomar banho, você tem que misturar. Né? Então 50 graus é bastante quente, então a gente lava as bombonas com essa água, então faz o aproveitamento e usa muito menos detergente, né? E usa esse calor da água, é um sistema muito simples,
a gente enterrou um boiler dentro da leira, né, um boiler desse de galvanizado, de aço galvanizado. Primeiro eu fiz uma experiência com serpentinas de cobre, que foi até no meu doutorado, a gente usou isso com serpentinas de cobre. Mas custava caro pra caramba o cobre, né, e plástico não aguentava o calor, porque derretiria dentro da leira, né? E aí o experimento aconteceu com o cobre, funcionou e tal, mas depois eu pensei, tem que tornar esse negócio mais simples para poder popularizar, se for o caso. E aí fizemos essa experiência. Em vez de aquecer a água numa serpentina e passar para o boiler, enterra logo o boiler dentro da leira, né? E assim foi feito, um boilerzinho menor, de 80 litros, e aí você tem pelo menos 80 litros ali a 50 graus. Né? Então, para uma residência familiar, né, é tranquilo, 80 litros, para quando você mistura com a água fria para o banho, dá para tomar banho em 3, 4 pessoas tranquilo. Então, daqui a 4, 5 horas, você tem 80 litros novamente quente, né? E isso rouba pouco calor da leira, né? Porque a leira ela emite calor o tempo inteiro, né? As bactérias estão comendo o resíduo, ela está o tempo inteiro gerando calor. Né? Então, você resfria perifericamente ali um pouquinho, mas em nada interfere no processo de compostagem. Né? E, novamente, daqui a pouco você tem mais 80 litros. Então, é uma estratégia bem simples, né? E pode ajudar pra caramba, né? Porque o chuveiro consome 25% da energia de uma casa. Então, é uma fração relevante, né, na conta de luz, principalmente quem usa chuveiro elétrico, né? Então, essa é uma oportunidade. E você pode fazer um aquecimento desse usando poda vegetal, né? Inclusive, é o melhor negócio você fazer poda vegetal, porque ela vai demorar mais tempo. Poda grossa, principalmente, troncos de árvore, né, que você tem a possibilidade de triturar. A demanda, o gargalo é esse, né? É você conseguir preparar a poda para entrar lá. Né? Porque se você bota podas muito leves, por exemplo, grama, folhas e tal, aquilo aquece e em poucos dias, 10, 15, 20 dias, já perdeu temperatura. Agora, se você tem aqueles troncos triturados mesmo, passa a árvore no triturador e aqueles cavacos de madeira, aquele negócio fica 6 meses gerando calor. Então, o seu manejo é muito pequeno. Você fica gerando calor por 6 meses, até quando você troca a carga de material, né, e já aproveita aquele material que já é um composto prontinho para você botar no solo. E você obteve meses de aquecimento de água. Né, porque a gente sempre pensa na compostagem só como fonte de nutriente, né, mas não pensa como aproveitamento energético. A gente pensa aproveitamento energético no uso do biogás, né, mas na compostagem a gente pensa só no adubo. Né, mas, na verdade, inclusive a compostagem pode aquecer o biodigestor. Né, a gente tem um sisteminha desse aqui que aquece o biodigestor, que o biodigestor funciona muito melhor ali nos 35, 40 graus, né, uma temperatura mesofílica, mais ou menos, né, ele funciona otimamente nessa condição, e além disso, você tira o biodigestor na variação de temperatura noite e dia, né, que é ruim. A bactéria, nessa arqueias anaeróbicas, elas são muito sensíveis, né, à variação de temperatura. Então, mesmo que você não demore a variação verão, inverno, né? Ou a gente aqui no tópico tem invernos a menos, mas só a variação noite e dia, mesmo no verão já interfere, no inverno interfere mais ainda. Então, se você aquece o digestor, ou pelo menos mantém ele numa temperaturazinha menos flutuante, ajuda demais na produção de biogás, né? no curso da digestão anaeróbica. Então, essa é uma história interessante que a gente pode difundir mais aqui, principalmente as regiões frias do Brasil, né? O sul do Brasil, ou aí em Minas mesmo, as serranias, as cidades de serra, né? Porque no inverno a temperatura vai para 0, né? Esfria mesmo. Então dá para aquecer a residência, dá para aquecer o chuveiro, né? As residências mesmo, a troca de calor na parede das casas, né? Como a gente vê na Europa, né? Aqueles trocadores de calor. Isso aí funciona muito bem com a compostagem e sem gasto energético.
né, que é o mais... E você não precisa nem de sol, né? É interessante que à noite você está aquecendo, dia nublado você está aquecendo, não tem nem a restrição do aquecedor solar. É incrível. Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Lá em casa a gente tem o chuveiro aquecido, né, com solar, e se pega 3 dias nublado, uma frente fria que dura 3, 4 dias, você tem que entrar com o aquecimento elétrico, né? Tem que ligar a resistência lá do elétrico. A compostagem não tem esse negócio, né? Ela vai tocar direto, esteja frio ou calor, não se importa com a temperatura externa, ela vai botar calor na leira e vai aquecer a água, né? Ela estando bem feita, a mistura adequada, né? Ela vai manter o calor e vai. Né? Muito legal. Pode ter até um sistema híbrido, né? Que você use os dois. E aí a compostagem fica de backup pro solar, né? Pelo menos ele vai ajudar o solar, porque essa tem uma questão também numa residência, você não vai conseguir ter uma leira de compostagem tão grande, né? A compostagem vai ser pequena, né? Você consegue fazer lá alguma coisa pequena. Então, se você conjuga com o solar, você tranquilamente já sai desses momentos em que o solar cai por conta de chuva ou fria, né? É uma ideia interessante e possível, né? Está disponível para ser usada, né? E ainda mais com essa popularização dos processos de compostagem, o que está ocorrendo no Brasil, graças a Deus, está tendo, né, mais empresas fazendo, mais pessoas fazendo. Essa ideia eu achei fantástica. Eu trabalho com biogás há um bom tempo. Para ser bem sincero, eu não conhecia isso. Inclusive, eu fui para o biogás. Nós tivemos um professor na escola, na faculdade, que ele era muito defensor do aeróbio, né, do sistema de tratamento aeróbio, e não gostava muito do anaeróbio. A gente falava, pô, professor, mas você tem um aqui que gera calor, gera energia, você tem um combustível, você vai preferir o outro. E agora você ainda tem a compostagem que pode potencializar. Isso, assim, eu achei muito legal e achei muito interessante a forma como você fez, sabe? Gostei bastante. Agora, Roberto, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Doutor Catador. Me conta, assim, quando que começou o projeto, como foram as primeiras ações, fala um pouquinho dos primórdios da Doutor Catador. Paulo, sim. Então, o Catador foi uma ideia que surgiu depois de uns 4 anos batendo cabeça sem conseguir emplacar a minha ideia original, que era fazer o tratamento de resíduos in loco, né? Quando eu terminei o doutorado, eu falei, pô, o canal, para diminuir emissões, para tornar o processo mais barato e popularizar, o negócio é tratar o resíduo dentro dos empreendimentos. Então eu pensava em restaurantes, empresas, né, os supermercados, os shoppings, montar pequenas centrais de compostagem dentro de cada gerador desse. Que aí você não transporta, né, aproveita o resíduo ali mesmo, não paga para transportar, não paga para destinar, e assim viabilizaria o negócio. Essa era a minha ideia, né? E eu fiquei uns 3, 4 anos tentando emplacar essa ideia, por mais viável que ela fosse tecnicamente, 99% das pessoas não queria isso, né? Elas queriam assim, toma o meu problema e resolve ele, né? Mas eu não quero fazer nada aqui leve dentro. Embora. Leva esse negócio daqui, né? E eu, depois desses 3, 4 anos tentando, né, eu comecei a me sentir, eu falei, pô, não vai dar, né? O que eu vou fazer agora? Né? Fiz um doutorado nesse negócio, estou com conhecimento aqui, onde é que eu vou aplicar? Né? E aí um amigo chegou para mim e falou assim, cara, princípio da permacultura, faz o que você pode, onde você está e com o que você tem. Né? Então, o que eu podia fazer onde eu estava, com o que eu tinha, e da maneira que fosse possível. Era fazer baldinho, né? Recolher resíduos de porta em porta. Né? O que eu já via o ciclo orgânico fazendo no Rio há um ano antes de nós, né? Eu estava pensando num outro caminho, achei a ideia fantástica, mas estava pensando nesse outro caminho de tratar em loco, né? Antes, inclusive, dessa ideia, né? E não tinha seguido nesse rumo. Falei, não, vou tocar esse rumo aqui e vamos ver o que acontece. Né? E assim foi feito. Né? Criei uma paginazinha no Instagram, comecei a divulgar e começaram a surgir os primeiros clientes. Né?
E aí o negócio foi avançando e a gente completou 2 anos agora em agosto, né, e já tem aí cerca de 60 e poucas residências e umas 15 empresas. Então o negócio ainda é pequeno, não é um micronegócio, mas já é um pontapé inicial muito interessante na região, porque se não fosse isso, era 100% de aterro aqui, né? A gente não tem outra alternativa, né? Esse é um vácuo que o poder público deixou, né, a população, embora com 10 anos da política de resíduo sólido, né, mas a gente não avançou quase nada no orgânico se não fosse a iniciativa privada. Pouquíssimas prefeituras como São Paulo, uma outra iniciativa numa outra capital, com uma fração dos resíduos, né, tem sido feito. Mínima. BH é mínima, Rio de Janeiro é mínima. Pois é. Mas as iniciativas privadas estão pipocando em várias cidades no Brasil nesse modelo, né, de coletar das pessoas e levar para fazer a compostagem. Então, essa é uma contribuição fantástica, né, dessas pequenas iniciativas para que algum dia a gente tenha isso em macro escala, porque isso está fazendo com que o tecido social seja mobilizado, contaminado com essa ideia e está popularizando a ideia do tratamento de orgânicos, né? Porque o orgânico é o patinho feio do resíduo, né? Ninguém quer mexer com orgânico. Aquele negócio é melequento, ele é pesado, ele dá cheiro ruim, ele é um negócio. Né? Se você não manejar adequadamente, ele é ruim mesmo, né? Mas se você bota ali a técnica no negócio, a compostagem direitinho, a biodigestão, funciona redondinho, né? Então isso foi excelente, né? Essas iniciativas que estão surgindo nessas várias cidades do Brasil, muita gente, né, criando essas empresas de compostagem, e tem sido fantástico. Inclusive a gente criou um grupo, né, agora dos composteiros do Brasil, é um grupo do WhatsApp, que já somos uns 30 e poucas pessoas, e estão conectando essas pequenas empresas de compostagem, estão se falando, trocando ideia. Isso vai colaborar muito para que a coisa continue avançando, né? Começou principalmente lá no Sul, né? O Sul está mais na frente em vários assuntos, né? No resíduo, inclusive, né? Então, as experiências lá da Revolução dos Baldinhos, né? Da Universidade de Santa Catarina, foi uma precursora interessante desse sistema de leiras estáticas, né? Que vem viabilizando a grande maioria dessas pequenas empresas de compostagem, trabalha com esse sistema de leiras estáticas, né, porque é o que permite você trabalhar com menos demanda de mão de obra, né, de uma maneira bem higiênica, e a coisa está funcionando. Graças a Deus está funcionando nesse caminho aí. Muito legal. Aqui me conta uma coisa, aí em Volta Redonda, tem lei de grande gerador? Porque igual você falou, você hoje já estão com 15 grandes empresas, correto? Uhum. Mais ou menos aí, e algumas pessoas. Por exemplo, porque quando você tem uma lei que obriga, por exemplo, igual em Brasília ocorreu isso, o pessoal da Ecozinha, que são donos de restaurante, começaram a trabalhar. Mas e aí? Uhum. Aí tem alguma lei que obriga? Não? Como é que você convence as pessoas? Quem é seu cliente? Exatamente. Esse é um ranço das cidades, principalmente das cidades pequenas, né? Onde os políticos e os empresários estão muito próximos, né? Nas cidades maiores a coisa é menos pessoal, né? Então a lei do grande gerador está conseguindo ser implantada, porque já está lá na política de resíduo sólido, né? O poder público não deve pegar o resíduo de um grande gerador, senão quem racha essa conta é eu e você no IPTU, né? A gente está pagando para o grande gerador colocar o lixo dele gratuitamente. Então aqui foi feito um acordo em que os grandes geradores têm que pagar, vão pagar um polo de reciclagem e tal, mas é aquele polo de reciclagem que está no projeto já tem uns 3 anos e vai continuar assim por um tempo. Então, de alguma maneira, a coisa está congelada aqui com esse artifício de que vai sair por esse lado. Seria mais interessante, mas não que um polo não seja legal, acho super bacana, né? Mas acho que seria mais transparente, mais direto. Os grandes geradores pagam, beleza, pega essa grana e vamos fazer o polo com essa grana. Aí tudo bem.
o caminho tá claro e está entendido pela sociedade, né? E aqui não funcionou. Então, quem são as empresas que pagam para nós, né? É o camarada que quer a Vigor, por exemplo, fábrica de iogurte, né, grande aí, né, de peso nacional. A fábrica deles aqui próximo de nós, que é a ISO 14001. ISO 14001 não pode pôr resíduo em aterro. Então, esse cara é cliente, né? Ou um outro que é um restaurante que o camarada percebeu por altruísmo, ele falou, quero fazer o certo, né? Então, esse camarada é um cliente, né? Mas a maioria, né, dos empreendimentos não querem, porque se eu cobrar R$1 já é caro, né? Porque o aterro sanitário, em teoria, para ele é de graça, né? Porque ele não sabe nem quanto ele paga no IPTU para destinar o lixo dele, né? E se ele tratar ou não, ele não tem nenhum benefício, né, do município, nenhum benefício fiscal, nada, né, nenhuma desoneração, né? Então a gente tem aí embora isso esteja lá na política de resíduo sólido, né, quem tratar o resíduo adequadamente vai ter isenções fiscais, incentivos creditícios, não sei o quê. Você pode procurar que você não vai achar em lugar nenhum esses mecanismos, né? Eu, pelo menos, não achei. Eu fiquei alguns anos tentando importar biodigestores da China, né? Eu conhecia todos os fornecedores de biodigestor da China, cotei, orcei com todo mundo, fiz todas as contas, nunca a conta fechava, porque o frete e os impostos são tão altos que o negócio vai chegar aqui custando 5, 6 vezes mais que o custo, né? Você entra lá naqueles sites no Alibaba ou no Amazon, você vê lá aqueles gestores lá na China com preço super em conta, né? Você trazer esse negócio para cá, o quanto você vai economizar de gás, né, usando o biodigestor em casa, você não paga, né? Então aquilo ali continua sendo uma coisa para o camarada fazer se ele está afim de fazer o certo, né? Mas não pela viabilidade econômica nesse caso, né? Então tem que tentar produzir aqui, criar uma estratégia, né, local, mas então fica esse gap, né? Então as residências hoje, né, estão puxando, né, as pessoas em casa estão puxando porque elas querem fazer o certo, né, e o valor da residência, as pessoas já entenderam que vale a pena gastar uma pequena fração mensal para tratar o seu lixo, porque isso volta para nós em forma de mudança climática, em forma de problema de saúde, contaminação de água, de solo, né? Então, quando a gente pensa nessas externalidades negativas de não tratar, né, e todas as externalidades positivas de tratar, quem já entendeu isso, fica óbvio que vale a pena investir um recurso no lixo, né? E algumas empresas privadas estão entendendo também, mesmo que seja por interesse numa certificação, né, ou porque o dono, aí entra a questão humana, né, o camarada tem uma visão e aí vai funcionar. Mas fora isso é uma dificuldade muito grande. Se a gente tivesse a lei dos grandes geradores aqui, dá exemplo de Brasília, na cidade que tem isso, as empresas de compostagem estão crescendo bastante, né? Mas aqui, nas cidades que ainda não tem, vai ter alguma dificuldade que a gente está vivendo aqui. E a gente vai contornar essas dificuldades com muita parceria, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho a parceria com um clube, né, um clube social, que eu procurei esse pessoal e mostrei, olha, eu tenho esse projeto, né, o que eu tenho, eu preciso de uma área, e o que eu posso oferecer em contrapartida é tratar o seu resíduo, né, tratar o resíduo do clube. O clube tem uma quantidade de podas muito grande, né, que é um clube que tem uma área verde enorme. Então eu trato o seu resíduo do restaurante do clube, inclusive, vou produzir aqui entretenimento para o associado, porque vai ter uma horta, porque vai ter um pequeno centro de educação ambiental, que foi o que é um diferencialzinho que a gente criou, né, para trazer as escolas e tal. E, por sorte, a direção do clube era um pessoal de cabeça boa, de uma cabeça vanguardista, né, e percebeu a oportunidade e falou, não, bacana, vamos fazer essa parceria sim, né, porque se eu tivesse que custear
todos as despesas normais de uma empresa, um aluguel, a mão de obra, água, luz, etc., provavelmente não viraria em termos de recursos, né? Então, aqui, isso inclusive é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio da ONU, né? Formação de parcerias para que as coisas aconteçam. Né? Então, aqui, a gente foi feliz em conseguir esse parceiro, né? Então, mesmo com as adversidades de ser uma cidade pequena, que a mentalidade ainda é meio convencional, que lixo é lixo, né? Que tratamento de lixo tem outras prioridades, ou que a lei de grandes geradores não tá atuando, mas foi possível quebrar essas adversidades com criatividade, né? E a coisa acontecer de alguma forma. E continuamos na luta, é um leão por dia, né? Assim, muito legal, Roberto, porque você respondeu aqui várias perguntas que me chegam, sabe? Você, né, a gente trabalha com resíduo, sabe as dificuldades que é. E outro dia eu estava falando sobre essa questão da pessoa contratar um serviço. Você pode fazer uma compostagem na sua casa. Eu tenho a minha composteira. Eu ponho a minha energia no meu resíduo para processar ele. Mas tem gente que não quer. Você pode aceitar ir para o lixão, para o aterro, no melhor dos casos, ou você pode ajudar a financiar um empreendedor de impacto da sua cidade que está tentando fazer a diferença, que é o caso de vocês. Né? Então, assim, mesmo não tendo lei de grande gerador, vocês conseguiram, então, ir no empreendimento aí, já tem 2 anos. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta, sabe? Essa do como conseguir o terreno. Porque eu vejo que o terreno, ele pode ser um grande problema, mas se você entender que existem caminhos alternativos para viabilizar o terreno, ele deixa de ser problema e vira solução, que eu estou vendo que foi, no caso de vocês, foi uma solução muito boa, inclusive. Exatamente. E, por sorte, é um terreno no centro da cidade, não é, que tem uma logística fácil. Em 5 minutos você está no centro da cidade. Então as escolas vêm com facilidade, chegam os visitantes. Né? Isso é interessante, que às vezes você pode ter uma iniciativa dessa, mas que está a 20 quilômetros da cidade, numa fazenda, num sítio, a logística já fica complicada. Aqui tem escola que vem até a pé. As escolas estão próximas, vem a professora com 50, 60 alunos andando pela rua. É fantástico. A gente olha assim, vê aquele monte de gente chegando. Não, é bacana. A primeira visita nossa foi assim, eram uns 60 alunos da Escola Rio Grande do Norte, eu me lembro. Quando eu olhei Qual assim... Qual a idade, mais ou menos, dos alunos? Hein? Qual a idade dos alunos, assim? Tem a idade variada, desde de 5 anos até 18, 19 anos, e a gente tem que criar uma linguagem para cada grupo desse. Né? Quando chegou o primeiro grupo de adolescentes que chegou, né, eu falei, porra, vai ficar todo mundo mexendo no celular, ninguém vai me dar a menor bola, né? Como é que eu vou fazer para entreter essa galera, né? Aí eu parti do seguinte princípio, né? Todo mundo gera lixo, né? Então o lixo, até por sorte, ele é muito democrático, né? Porque qualquer um gera lixo, né? Você pode... o problema do transporte, aí não tenho carro, não me interessa. Aí a carne, eu sou vegano, não como carne, não interessa. Eu consumo, não, mas eu sou pobre, eu gasto pouco, eu não consumo, não interessa. Mas o lixo todo mundo produz, né? Então eu cheguei para eles e falei assim, o que acontece com o lixo de vocês? Primeira pergunta, né? Só me apresentei, boa tarde, pau, já mandei assa na lata deles. Aí os meninos, eu ponho lá fora e o caminhão leva. Tá, tudo bem, mas aí, e daí? Né? Aí comecei a puxar a cordinha, né? Aí eu não sei o que vai, aí, pronto, né? Aí deu gancho para falar, né? Aí eu comecei a explicar, e aí eles foram entendendo, foram entrando nessa conversa, né? Para entender o ciclo de vida do negócio, que o lixo não some por mágica, né? Há um local que o lixo vai, né? Aquele papo de não existe lixo fora, né? O planeta é finito, e aí vai embora, né? E aí quando você mostra a compostagem, mostra o resíduo virando adubo, o adubo virando alimento novamente na horta, né? É uma coisa que eles falam assim, mas isso aqui, né? Quando eu falo, lembra daquele resto de arroz, feijão, todo melequento que você joga fora lá? Olha o que ele virou. Aí eu mostro o adubo ali, e as crianças ficam assim, meio com receio. Eu falei, não, bota a mão, chega aqui. Aí chega um ou outro, olha, cheira, é mesmo, não tem nada. Aí os outros vêm. Aí pronto.
acabou. Né? Aí desmistificou esse negócio. Né? Aí eu me lembro da primeira vez que eu vi uma composteira na minha vida, que eu falei, mas é isso aí mesmo? Né? Aquele resto de comida vira isso aí? E o cara falou, vira, olha aqui. Aí aquilo, nunca mais eu esqueci a compostagem. Então é a mesma estratégia que a gente usa aqui para cativar as pessoas, para trazer as pessoas para o tema. Né? E o outro momento bacana é a hora de ligar o biodigestor. Né? Quando aí eu falo, ó, aqui tem um biodigestor, que a gente põe um resíduo aqui nesse lugarzinho, e ele armazena o biogás naquele pneu de caminhão ali, que é a câmara de ar de caminhão, né? E a câmara de ar, a própria borracha já pressuriza o biogás de volta no fogãozinho, e aí eu junto a molecada lá e a gente acende o fogão. E aí fica aquela chama azul bonita, né? E aí a pergunta, mas então isso aqui é lixo? Aí se eles se entreolham assim, né? Fala, não, isso aqui não é lixo, né? Isso aqui é energia. Né? E aí sai o biofertilizante lá na outra ponta do biodigestor, a gente mostra como põe nas plantas. Então, ali na hora, dá para perceber, dá para escutar o clique na cabeça da pessoa, falar, pô, realmente não faz sentido a gente aterrar 98%, 99% dos resíduos, né? Se só 15% é rejeito realmente. Né? A gente está aterrando 15%, está aterrando 98%, 99%. Né? Então, nessa hora, aí eu percebi que até os adolescentes com o celular na mão pararam de mexer nesse negócio, começaram a escutar a conversa, né? Porque faz sentido, simplesmente porque faz sentido. Né? Então, às vezes as pessoas não agem porque não tem informação mesmo, né? Ou a informação foi passada de uma maneira pouco interessante, e daí a questão da prática. Né? Se você explica isso em teoria, certamente não vai ter o impacto da pessoa estar vendo esse negócio acontecer ali, né? Você pegar uma criança e falar assim, cheira aqui, olha aqui, bota a mão nesse composto aqui, né? E fica todo mundo cabreiro. Quando o primeiro bota a mão e fala, não é, pode botar aqui, eu atesto, né? Que eu sou suspeito, né? Mas quando um deles vai lá e põe a mão, não, beleza, aí eles vêm, põe a mão, pronto. Né? Ali parece que mudou o mundo. Né, para eles. Você tem uma prova social, é uma prova social ali, né? Um aprovou. Exatamente. Então é muito bacana, isso aí é muito gratificante para nós, né? Porque quando sai, aí vai embora aquela criançada, né? Aí os professores entram na onda, perguntam, aí linkam com a história da matéria que eles estão dando, e aí dá para fazer um monte de associações, né? Com física, com química, com matemática, com português, com biologia nem se fala, já é o óbvio, né? Mas dá para fazer associação com um monte de outras coisas. E aí eles vão embora comentando, começam a perguntar. Então isso ali eu ganho o dia, né? O dia que vai à escola lá, que eu saio muito satisfeito, porque isso de coração é uma questão que faz sentido para mim, né? Como trabalho. Não é uma questão de só ganhar dinheiro, né? Mas faz sentido fazer alguma coisa que realmente está tentando modificar um pouco a situação que a gente vive, né? Principalmente na impotência atual, né? Não sei se vocês acompanharam hoje o Salles mudando lá as regras do CONAMA, né? Para aprovar empreendimentos nas restingas e nos manguezais, pelo amor de Deus. Deixa passar a boiada, né? Como fala o Salles na reunião lá, né? Vamos aproveitar a Covid para passar a boiada, para a gente passar tudo. Estão indo, né? Então, se a gente não conseguir fazer alguma coisa, né? A gente vai começar a entrar em crise, né? Porque só assistindo esses acontecimentos, né? Então é uma oportunidade de meio que de tentar fazer alguma coisa para colaborar com esse quadro, né? Independente do político, né? Independente da empresa, né? Isso é uma coisa que eu falo muito com as pessoas. Gente, a gente pode fazer alguma coisa independente dos outros, a gente não pode ficar esperando que alguém faça por nós, né? Nós, pessoas, têm o poder de escolha, né, de o que consome, de quem consome, o quanto consome, o que a gente faz com nossos resíduos. Né? Então é uma questão de postura realmente das pessoas, e as pessoas têm que saber que é possível.
né? Você pode fazer sua compostagem em casa, você pode mandar o seu resíduo para reciclagem, né? São pequenas ações, né, que a gente pelo menos sai dessa condição de espectador, né, e assume um papel de protagonista, né? Enquanto a sociedade não tiver essa postura, a gente vai ficar sendo cozinhado pelos políticos, pelas corporações, e a coisa vai, entra ano e sai ano, as reuniões do clima não avançam, né, porque não há acordo político. Então, chega, né, deixa essa coisa acontecer, vamos tentar participar de como for possível, votando certo, etc., né, participando das discussões, mas vamos fazer nosso dever de casa aqui. O que eu posso fazer hoje, né, dentro da minha vida, onde tudo está ao meu alcance? Vou fazer isso. Né? É a formiguinha, beija-flor? Beleza, não importa. Né? Eu, você, o outro. Então, né, cada vez tem mais pessoas pensando nisso. Né? Esse movimento de compostagem em pequena escala pelo país está ajudando isso pra caramba. Muitas outras iniciativas. Né? Então, felizmente, embora nós ainda sejamos poucos no universo, né, de pessoas no planeta que estão pensando em sustentabilidade, já é mais do que ontem, né? É mais que anteontem, né? Então isso vai motivando a gente a ir adiante. Essa conversa que a gente está tendo aqui, coisa bacana, né? De repente tem que ser motivador para alguém que está nos ouvindo, né? Vai passar que tá a compostar. Na crise, o cara... Não, e olha só, assim, o Roberto, você trouxe muita coisa legal, cara, assim, eu fui até anotando aqui, mas uma das mais importantes, eu sempre falo, olha, nós temos duas certezas na vida, eu acabei de passar para 3, nós temos duas certezas, você vai morrer um dia, todos nós vamos, nós vamos pagar a conta, você vai gerar lixo, a terceira é essa, você que trouxe. E é o seguinte, se dá para usar o lixo para ajudar a pagar a conta, e tem um monte de gente fazendo isso, e essa é a minha intenção com isso, porque projeto de compostagem, você não vai ter um projeto gigantesco de compostagem que vai atender o Brasil inteiro, não vai. E a gente está pegando, por exemplo, o doutor Catador, que está numa pequena cidade, que não tem lei de grandes geradores, e você está aí, tem 2 anos tocando seu projeto, fazendo uma educação ambiental maravilhosa, convencendo as crianças, mostrando assim essa diferença, fazendo esse clique, ensinando atitudes práticas, reais, necessárias para o dia a dia. É aquela história da escola chata. A escola é chata? Não, a escola não é chata. É seu professor que não está sabendo ensinar. É a metodologia que não está bem aplicada. Falta prática. E assim, é muito legal. E o objetivo dessa conversa é isso que você está fazendo. Você, assim, foi muito legal que a gente não conversou nada, nós não alinhamos nem, assim, né, trocamos meia dúzia de palavras, e você trouxe aquilo que eu quero passar nesses empreendedores do lixo, que é mostrar para as pessoas, gente, dá para empreender, não é fácil, mas olha o tanto de coisa legal. Ô, Roberto, pode falar. Não, enfim, é isso, né? Assim, em várias áreas, né? Se a gente ficar se rendendo às adversidades, a gente não avança. Né? A gente tem que tentar ser criativo, mas observar que isso faz sentido. Né? Então, se uma coisa faz sentido, ela tem que acontecer. Não há forças, né, políticas ou outras que vão conseguir barrar esse movimento das pessoas. Né? Da sustentabilidade de maneira geral. E o lixo é uma porta de entrada só, porque como é um lixo muito democrático, todo mundo produz lixo, né? Então você começa com o lixo como tema gerador. E depois a pessoa começa a se motivar e começa a mexer com água, com energia, com consumo, ela começa a pensar em outras coisas. Né? O lixo é só a porta de entrada para o mundo, né? Para uma atitude mais sustentável, né? Que é o que a gente demanda. Né? Não importa qual seja o caminho que ela chegou, mas o lixo é um dos bons caminhos para a pessoa aderir, né, a uma nova forma de vida, um novo paradigma. Né? E se ela começa a mexer no lixo, se ela começa a entender, se ela começa a ver, quantificar, ela começa a se incomodar. Né? Eu acho que o importante o lixo é um motivador para incomodar a pessoa, porque tem que incomodar. Se não incomodar, não muda. Então, aquele menino que falou que o lixo vai embora, deixa na casa dele 2 semanas o saco de lixo lá sem ninguém coletar. Né? Assim, teve uma coisa muito curiosa agora no começo da pandemia, né? Quando parou tudo, aqueles primeiros 15 dias que realmente houve aquele pum, para tudo para a gente ver o que vai acontecer, nós paramos a coleta aqui. Né?
e as pessoas me ligavam e falavam assim, Roberto, eu estou andando pela casa com uma casca de banana, eu não consigo mais colocar no lixo comum, né? Que felicidade que isso me deu. Pô, realmente o cara mudou, o cara não consegue mais, não tem como voltar atrás, né? Não dá para retroceder nesse negócio, né? Então essa pessoa está cooptado pela ideia da sustentabilidade. Né? Ela saiu da ignorância ambiental. Agora você não pode mais falar que você não sabia. Você já bebeu dessa água, meu amigo. Se você decidir parar, a resposta é tua. Então, o cara já incorporou, ele já sente aquele negócio, não é uma coisa teórica, né? Então o cara não simplesmente ele não conseguia, né? Mesmo que ele quisesse, ele já tinha dificuldade, né? Então, assim, esse é um caminho bacana, que esse camarada, se eu vou existir ou não, depois ele vai encontrar um outro caminho, ele vai tentar um caminho, mas ele vai buscar uma solução, né? Porque esse camarada ele já está contaminado, né? No bom sentido, na história, né? Ô, Roberto, assim, eu não sei se você vai poder ficar mais, você falou que você tinha que sair 19h15. 19h15, já estou na hora. Assim, eu estou muito triste com isso, mas assim, fica aqui um convite. Vamos continuar essa conversa, porque eu acho que tem muito papo aí. Eu gostei, assim, para mim foi incrível. Se você topar, vamos fazer um segundo episódio, porque eu acho que as suas viradas de chave são fantásticas. Fantásticas. Eu estou muito feliz de ter te conhecido melhor, já era satisfeito com o seu trabalho, agora é incrível. E vou te fazer uma perguntinha antes de você ir embora. Só me fala o seguinte, qual que é a sua visão de futuro para esse mercado da compostagem que está só iniciando? Nós estamos aqui no início, pô. Quantos empreendimentos tipo do autocatador tem no Brasil? Entendeu? E é muito legal que você falou mesmo que o Massalas, você se inspirou no ciclo orgânico. O Massalas, que veio semana passada, também falou, olha, o clique na minha cabeça veio com o ciclo orgânico. Então, quanto mais pessoas enxergarem esse tipo de coisa, mais gente clica. Como é que você vê daqui 5, 10, 15 anos? Qual que é a sua visão para isso? Tenta falar rapidinho. Não existe nenhum outro mercado no mundo tão inexplorado quanto o lixo, né? Principalmente nos países em desenvolvimento, né? Então, imagina, você tem 98% de lixo a ser reciclado no país, né? E, na verdade, 85%, né? Porque 15% vai para o aterro. Então, qualquer outro negócio que você pensar, vou abrir uma padaria, vou abrir um consultório de dentista, uma manicure, um sapateiro, vai ter um monte de concorrente com você, né? O lixo é uma página em branco ainda. Quem quiser empreender no lixo, e com todas as dificuldades, né, que a gente possa imaginar, né, principalmente no lixo orgânico, tem muita estrada, tem muito caminho para percorrer, né? Então, não se intimide com as dificuldades, né? De repente você está no seu bairro ou na sua cidade que ainda não tem isso, mete a cara, busca informação, se capacita e tenta o que vai funcionar, né? Porque é necessário que funcione, existe essa demanda e isso é um caminho sem volta. Cada vez vai ter mais pessoas pensando nisso, mais gente falando nisso, que inclusive tem ontem assisti um documentário fantástico, que é aquele Kiss the Ground, né, que é Terra Saudável, não sei se a tradução é essa, o título em português é meio diferente, mas é fantástico, que fala, né, traz esse assunto da regeneração do solo como um grande sequestrador de carbono, né? Então a gente vai demandar muita adubação orgânica para poder tornar os solos produtivos, férteis, né, que é uma grande oportunidade de a gente sequestrar carbono, né? Então tem toda uma cadeia, né, produtiva, ecológica, né, sociocultural acontecendo, tudo junto, para corroborar para que esse cenário avance. Então eu vejo com muito otimismo, né, esse futuro próximo aí, a médio, longo, a curto, médio e longo prazo, né, embora obviamente com as dificuldades desse momento atual, né, mas é possível, né? Você viu aqui a gente com criatividade e conversando e buscando negociar, está funcionando aqui com todas as adversidades, né? Sem lei do grande gerador, blá, 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 né? Então, se aconteceu aqui, vai acontecer em outros lugares também.
É fato. Vamos buscar o que vai acontecer. Muito massa. Assim, te agradeço imensamente. Estou ansioso por essa continuidade dessa conversa, viu? Tem que ter, porque tem muito assunto aí. Eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente. E parabéns, continua com esse trabalho. Cada vez mais fã do Dr. Catador. Parabéns mesmo. Legal. Muito obrigado aí pelo convite, pela iniciativa. E vamos contaminando mais e mais pessoas aí, tá bom? E fico à disposição. Quando você quiser me convidar outra vez, eu estou à disposição, tá bom? Maravilha, Roberto. Obrigado. Aí você tem que fechar, tem um xizinho. Valeu, brigadão. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Valeu demais. Tem um xizinho, você consegue encerrar ele. Aí. Gente, que massa esse papo. Pena que o Dr. Catador teve que sair. Ele já tinha me falado que ele não ia conseguir ficar muito tempo, mas não sei o que vocês acharam. E eu achei, assim, incrível. Eu estou cada vez mais feliz com essa série Empreendedores do Lixo. Tem milhões de oportunidades e coisas que dá para a gente fazer, ideias criativas. Inclusive, agora eu vou aproveitar para ler os comentários aqui. Vamos ver se tem alguma resposta que eu possa trazer aqui. Vou ver aqui, eu tenho ali no computador, ali fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Olha só, Juliana, se o grande gerador entendesse de sustentabilidade, pagaria pela coleta e esse investiria entraria na gestão, responsabilidade socioambiental e Marte Verde real. É aquela história do greenwash, né? Tem muita gente que faz isso, que é essa lavagem verde, que não resolve. Isso aqui que nós estamos mostrando é práticas reais que podem ser executadas de baixo custo, ajudando um negócio local. Né? O Dr. Catador, como ele conseguiu o terreno, para mim, eu acho que foi assim, muito inspirador. Quem está aí querendo fazer um projeto de compostagem, fala, não tem terreno. Olha só, ele bateu na porta de um clube, ofereceu um serviço para o clube, ou seja, ele já ia ter material para processar, e o clube cedeu o terreno para ele. Assim, o pessoal do Ser Local dando parabéns pro Roberto Bião, agradecendo aqui o Lixo, Compostonautas, Luiz Paulo Compostagem, Tereza falando que é a terra natal dela, o Thiago Ambieco, parabéns, doutor Catador, belo trabalho, foi muito bom ver essa live no dia de hoje e vi aquela vergonha no Conama. Existe solução, fazendo cada um sua parte. É exatamente isso que o doutor Catador falou. É atitude. Tratar resíduo é ter atitude. Você pode fazer uma compostagem na sua casa, mas se você quiser, você pode ganhar dinheiro com isso. Compostagem de resíduos orgânicos, são pouquíssimos municípios brasileiros que têm. E aonde tem menos, não tendo lei de grande gerador, dá para fazer, porque você vai ter pessoas conectadas que vão topar ser seus clientes. E não é caro. Um serviço, o Dr. Catador, se não me engano, cobra R$50. Então, assim, se você está passando na pandemia, num momento difícil, faça um processo de compostagem. Você vai conseguir ter uma renda. É real, não é fácil, mas é real. Acho que a live vai ficar gravada sim, com certeza, não tem como não ficar. Né? Muito conhecimento legal que o Roberto trouxe para a gente. Vai ficar aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube. Quem não conhece, nós temos um canal no YouTube também. Hoje eles estão meio que um repetindo o outro, mas em breve a gente vai começar a separar. Queremos mais ao vivo. Merece uma outra ao vivo, Juliana, claro, nós vamos fazer. Teca falando que é cidade de Natal. O Thiago falando, perfeito, o clique. É isso, é o clique na cabeça, é mudar a chave. Eu sempre falei isso no Lixo, que a gente tem que mudar a chave. E eu vejo o resíduo orgânico como a forma mais fácil para mudar a chave. O Alisson, que trabalha com a gente, ele fala, olha só, você pega as crianças e instala lá uma composteira na escola. Aí você mostra para elas, fala, olha, nós vamos pôr esse resíduo aqui hoje. E vamos voltar amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã vamos ver como é que ele vai acontecer. E você põe um resíduo grande, tipo uma casca de banana ou uma casca de mamão. Se você tem um minhocário, põe de mamão, que minhoca adora mamão, some numa velocidade absurda. E aí a criança acompanha, e ela vai vendo aquilo ser transformado. E se associa isso a pôr um plástico. Põe um plástico lá dentro junto, você até enrola o plástico naquele resíduo orgânico que você pôs. E aí vai acompanhando isso com a criança. Você vai mudando a chave, fazendo o clique na cabeça das pessoas. Juliana agradecendo, excelente, muito sensacional. Tem que bater na tecla do impacto. O Dr. Catador, ele mostra o impacto, ele tem umas placas que ele coloca na casa das pessoas, pena que não deu tempo da gente falar disso,
Mas eu acho incrível. Ele põe lá um símbolo, lá uma placa que o cara vai pôr na casa e fala, nessa casa não se desperdiça nada. Nessa casa processo orgânico, é uma coisa assim. Cerveja de pão, muito bom, e um dia triste para o ambiente no Brasil. Vimos que ainda há esperança. Exato. Tá chato o que estão fazendo lá, estão passando a boiada, mas nós estamos aqui. A gente está conseguindo fazer esse processo bem feito. E tem muita gente fazendo, e é oportunidade de negócio para que muita gente o faça. Se quer empreender, quer fazer isso, me chama, vamos conversar, eu vou dar toda a ajuda que precisar, vou dar os caminhos da pedra para isso. Quem quiser empreender com resíduos orgânicos, vai vendo essa live, depois me contacta. Contacta que eu ajudo na maior boa vontade. Não tem nenhum custo, eu converso, a gente bate um papo e vai. Vamos em frente, está rolando compostagem em Goiânia, composteiros, isso tem que ter, em toda a cidade do Brasil merece, vamos espalhar essa ideia, isso, o bispo da composta seletiva também veio, ver se ficou um para trás aqui que eu não li, Alberto falando parabéns, a dona Isis querendo participar, então é isso, galera, assim, queria agradecer demais todo mundo que viu, dizer que em breve vamos ter, eu conversei hoje com o pessoal do Ciclo Orgânico, eles falaram que topam participar. Eu estou muito animado de trazer o Ciclo Orgânico. Vamos ver se eles conseguem vir na próxima segunda-feira. Não sei se vão vir, espero que sim. Que é justamente o precursor. Olha só, tanto uma Salas, que é um empreendimento que eu tanto admiro, quanto o Dr. Catador, que é outro que eu sou mais fã também, tão fã quanto, se inspiraram vendo o Ciclo Orgânico atuar. Então, essas inspirações, elas são muito legais. Eu espero que essas lives, o meu objetivo com isso aqui que a gente está fazendo, é que mais pessoas tenham esse clique, e mais pessoas entendam que dá para ganhar dinheiro com resíduo orgânico, que dá para empreender na sua cidade. E quando você associa, como o Dr. Catador, que associou hortas, ele tem lá uma horta, ele tem um processo de educação ambiental. Essa questão da educação ambiental é muito interessante. Vários empreendimentos, eles cobram. A escola vai visitar o seu empreendimento, você pode cobrar um ingresso. Faz um ingresso baratinho para ser bem didático. Inclusive, você faz um processo com bolsa também. Tipo assim, se a pessoa não tem como pagar, lógico que vai visitar de graça. Mas quem pode... Dr. Catador tem um outro post que, inclusive, eu usei de fundo da chamada da live, que ele pôs lá, pegue e pague. Ele pôs lá uma venda de composto orgânico e quem quiser vai lá e pega e a pessoa paga. Tá lá a plaquinha, comércio justo. Se você quiser roubar composto, vai lá e rouba, fica à vontade. Mas você ainda tem que evoluir muito se você faz isso. Mas está lá, gratuito. Olha que legal. Isso, a gente vê esse tipo de atitude, a gente vê isso muito na Europa e tal. Já vimos algumas legais aqui no Brasil. Inclusive na UFMG eles fizeram isso com o picolé. Colocaram um freezer de picolé e colocaram lá, falaram, isso aqui é comércio solidário, pegue e pague. Né? Vamos ver essa atitude. Antônio Celso falou, bora fazer biodigestores. Eu concordo, Antônio Celso. Biodigestor é um caminho muito legal e difundir pequenos bios, pequenas iniciativas. Eu sempre falo, o resíduo mais barato de ser gerado é aquele que não é gerado. Então você tem que sumir com ele. O segundo mais barato é aquele que menos caminha. O doutor Catador não falou, mas eu tenho certeza que ele deve compactuar com isso. Um dos pontos mais caros de todo o trabalho é a gestão, é a logística do processo. É você pegar daqui e levar para lá. Então, quanto menor for o empreendimento, quanto maior, ele atender ali o entorno dele, mais viável ele se torna. E o empreendimento de compostagem, ele tem essa possibilidade. E você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, você pode ter diversos empreendimentos de compostagem, você precisa ter um só que vai atender São Paulo. Pequenas cidades, com certeza, vai ser 1, 2. Mas médias e grandes, você pode ter mais de um. Por exemplo, Belo Horizonte tem espaço para ter outro empreendimento além de umas salas. Lógico que a gente precisa de mais consciência, precisa de ter mais gente topando dedicar o seu voto. Né? Porque o dinheiro, para mim, é um voto. É um voto que você escolhe todo dia em quem você vai votar. Você pode dar o seu dinheiro para uma mega corporação, que esse dinheiro vai lá para os Estados Unidos, para a Europa e tal. Ou você pode dedicar o seu voto a um pequeno empreendedor do seu bairro, a uma pessoa do seu entorno. E o dinheiro vai ficar muito mais próximo, vai circular, vai pagar muito mais gente. Então é o seguinte, muitas vezes você pode pagar até um pouquinho mais caro, se você tiver condição para isso. Gente, está acabando, eu agradeço demais, assim, fico feliz demais com tudo isso.
Vamos ver se teve mais algum aqui. Valeu, lixo. É isso, pessoal. Deixa aí nos comentários quem você acha que a gente deve trazer para o próximo, próximo Empreendedores do Lixo. E valeu, doutor Catador. Tamo junto. Quero ver a próxima. É isso aí.